Salve galera do Poeira Cósmica! Eric Duarte chegando na área! E no vídeo de hoje vamos falar de mais um clássico da ficção científica, Fahrenheit 451. Fahrenheit 451, obra de ficção científica, lançada no ano de 1953, escrita pelo renomado autor americano Ray Bradbury, que escreveu outras grandes obras como Crônicas Marcianas, trabalhando também como roteirista de cinema e televisão. Uma história retratando uma sociedade distópica, em um futuro não tão distante do nosso presente atual, onde os livros são todos proibidos e os bombeiros não são mais responsáveis por apagar incêndios, mas sim utilizam lança-chamas, atingindo 451 graus Fahrenheit, temperatura necessária para a queima desses livros. E as casas são todas à prova de fogo. É nesse contexto que o bombeiro Guy Montag, após alguns anos exercendo essa função, passa a se questionar do porquê de tantas pessoas desafiarem o sistema pelo simples prazer de ler, principalmente após conhecer Clarice, personagem diferente de todos ao seu redor. Questionadora, encontra felicidade nas coisas simples do dia a dia, como uma boa conversa, um dia ensolarado ou os pássaros cantando, totalmente o contrário da maioria da população vazia e automatizada, alienada por um mundo artificial, preenchido por remédios anestesiantes e uma programação televisiva controlada pelo governo. E essa pode ser considerada uma das grandes distopias da ficção científica, junto com o Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, do ano de 1932, e 1984, de George Orwell, lançado em 1949. Porém, enquanto essas obras retratavam o perigo de regimes totalitários como o nazismo, fascismo e stalinismo, Bradbury, como grande visionário que era, já se preocupava com uma nova forma opressora, que vem se intensificando bastante na atualidade: a indústria cultural, principalmente a TV, o consumismo desenfreado e o senso moral coletivo, sem uma figura dominadora única, como acontece no romance 1984, com a presença do Grande Irmão. Dessa forma, traça um plano muito mais realista da sociedade, inclusive pela própria ambientação, com uma criação de mundo bem menos espetacular que os seus antecessores, avanços tecnológicos sutis, meios de transporte modernos, contrastando com algo semelhante às metrópoles atuais, um acréscimo das casas à prova de fogo. Os livros são considerados agentes do livre pensamento, imaginação, fantasia, discussão filosófica e por isso os grandes causadores das angústias e frustrações do homem, que sonha com algo inalcançável. Desse modo, são renegados e proibidos pela própria coletividade, sendo substituídos pelo poder alienante da mídia televisiva. Destaque para a transição gradativa de Montag, personagem principal, de um bombeiro autômato e cumpridor das normas, a um cidadão consciente, questionador, que descobre o poder da leitura e do conhecimento. Sua amizade com Clarice e também o professor Faber, outro interessante personagem, que de investigado torna-se o seu principal aliado na luta pela liberdade. Além disso, o embate constante com o chefe dos bombeiros, Beatty, que age como um inquisidor, ao mesmo tempo que combate a prática literária, conhece muito bem o seu conteúdo, defendendo que os livros são o verdadeiro caminho da insegurança humana e fuga da realidade. Uma obra que conversa muito bem com a atualidade, onde o poder alienante da internet, redes sociais, reality shows, televisão, dominam e muitas vezes ditam o comportamento das pessoas, que agem como robôs, sem qualquer questionamento crítico da situação. Situações como vivemos no Brasil de hoje, com assolamento da cultura e educação, disseminação de propaganda falsa, fake news, criando um mundo irreal e fantasioso, repressão violenta daqueles que questionam, a alienação, o obscurantismo, fazem com que Fahrenheit 451 continue sendo uma obra atualíssima, que dialoga muito bem com a nossa realidade, se tornando um verdadeiro clássico atemporal. E eu trago aqui essa edição, lançada recentemente pela Editora Globo, por essa série Biblioteca Azul, como se fosse um livro de bolso, fácil de carregar, um acabamento simples, mas interessante, com essa capa cartão com orelhas e um papel de boa gramatura, fácil de ler, uma leitura fluida e bem dinâmica, que não dá vontade de parar.
contendo ainda um interessante prefácio de Manuel da Costa Pinto. Inclusive eu tirei algumas coisas para falar aqui no vídeo. E no final, uma mini biografia do autor Ray Bradbury. Ótimo custo-benefício. E vale a pena para vocês conhecerem essa brilhante obra da ficção científica. E a principal adaptação cinematográfica desse livro acontece no ano de 1966, dirigida pelo grande François Truffaut, ícone da Nouvelle Vague francesa, movimento cinematográfico revolucionário das décadas de 50 e 60. Aqui na sua única incursão pela ficção científica, e também o único em língua inglesa, contando inclusive com a participação do próprio autor Ray Bradbury nos roteiros. Realiza um ótimo trabalho, com uma adaptação bastante fiel à história original, mostrando toda a sua devoção pela literatura. Ele apresenta todo esse subtexto crítico presente no livro, trabalhando muito bem o personagem principal, vivido aqui pelo ator austríaco Oskar Werner, e também Julie Christie, representando sua esposa e a vizinha Clarice. Já no início do filme mostra toda a sua genialidade, ao não mostrar os créditos por escrito, mas sim narrados, junto a várias imagens de diferentes antenas de TV, retratando justamente a desvalorização da leitura nessa sociedade. Filma em close-up várias obras literárias famosas queimando lentamente, realçando todo um sentimento de inquietação e angústia para todo apaixonado por livros. Movimentação constante de câmera, travelings, planos sequenciados, o excelente uso das cores, o vermelho vivo dos bombeiros mesclado ao azul acinzentado da cidade, as várias tonalidades das residências, realçando o período psicodélico dos anos 60, cortesia do diretor de fotografia Nicholas Roeg, que depois se tornaria um brilhante diretor também, com filmes como Inverno de Sangue em Veneza, com seu trabalho aqui inclusive servindo de influência para filmes vindouros, como Laranja Mecânica, por exemplo, para completar uma bela trilha sonora, composta pelo genial Bernard Herrmann, principal colaborador de Alfred Hitchcock, complementando muito bem essa experiência. Fahrenheit 451, livro de 1953 e filme de 1966 de François Truffaut. Pode ir sem medo! Gostou desse vídeo? Então não esquece de deixar aquele like, que é muito importante aqui pra gente. Aproveita e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para continuar recebendo as notificações. Nos sigam nas redes sociais, na nossa fanpage no Facebook e no Instagram. Vocês já conheciam essa história? Já tinham lido o livro ou assistido o filme? Comentem aqui embaixo. Qual a opinião de vocês? Vamos continuar interagindo. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Fui!